Salve galera, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e está começando mais um Comentando no QG. Não vou nem enrolar hoje, porque assim, o episódio talvez ele não vai ser tão rápido quanto eu espero, mas quero falar da hype, quero falar que a hype é real, quero falar um pouco que sim, este filme, o qual vocês veem na thumbnail, é digno de nota. Vamos falar hoje sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, porque lá no episódio 3 eu falei de Homem-Aranha no Aranhaverso, então acabei de sair. Acabei não, né? Vai fazer uma hora mais ou menos que eu cheguei. Né? Uma hora não, vai fazer uns 20 minutos que eu cheguei em casa da sessão de pré-estreia do filme, e eu quero falar um pouco sobre esse filme porque muito há que ser dito, porém palavras me faltam, né? Pra quem não conhece, o Homem-Aranha através do Aranhaverso é a continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Filme ali de 2019. E vamos ter uma outra continuação, né? Que é o Behind the Spider-Verse, que sai ano que vem. Que é uma trilogia aí fechada. E, cara, eu quero começar esse episódio sem ficar fazendo muitas delongas aqui, até porque eu vou devagar muito ao longo dele, dizendo que sim, o hype é real. O hype é correspondido, eu tenho áudios, esses áudios talvez eu poste depois em alguma rede social pra vocês ouvirem se vocês quiserem. Mas eu tenho áudios pós-sessão e puta merda. Sim, vai ter bastante palavrão também, peço desculpas desde já. Que filme foda. Isso é cinema, cara. Eu acho assim, que eu devo começar esse episódio falando que isso é cinema. Quiçá um dos melhores filmes do ano. Assim como eu apostei em 2019 que Homem-Aranha no Aranhaverso levaria o Oscar, aqui eu também falo. Homem-Aranha através do Aranhaverso levará o Oscar de melhor animação e não há dúvidas. A menos que surja um filme muito melhor que esse, é esse o melhor filme de animação. Cara, o que esse filme fez não é brincadeira. O que esse filme lhe entrega não é brincadeira. E eu vou ir muito por uma área extremamente cinzenta, porque eu não quero dar nenhum spoiler. Eu não quero estragar a sua percepção desse filme, querido ouvinte. Porque, cara, pensa assim, você que tá ouvindo isso, quer seja meu amigo porque viu em algum lugar eu postando, ou porque eu mandei o link pra você, quer seja alguém que tá ouvindo aleatoriamente, que viu em alguma rede social, whatever. Quer seja a pessoa que está vindo aqui ouvir esse episódio. Se você gostou de Homem-Aranha no Aranhaverso, você sabe que o nível tava muito alto. É meio difícil até a gente falar que o Através do Aranhaverso poderia superar. Porque pensa assim, esse filme, a primeira animação, ela já tinha levado muita barra. Só que, cara, o que fizeram nesse segundo não é brincadeira. Eles dobram a aposta. Eles simplesmente olharam e falaram, tá bom, vocês querem algo melhor? Nós temos e vamos entregar isso. E eles entregam. Eles entregam uma história que ela é tão boa, mas tão boa, que honestamente falando, eu não consigo pensar em coisas que a gente poderia retirar. Porque tudo aqui é muito bem trabalhado, toda a percepção ela é muito bem feita, os personagens que precisam ter o seu destaque, eles têm no ponto certo. Inclusive, eu quero dar um destaque muito grande pro Robbie, né, que é o Parker, o Aranha Punk, o Punk Aranha, que, cara, é maravilhoso. Ele e o Miguel O'Hara, pra mim, assim, são personagens maravilhosos. Miguel O'Hara, ele é um personagem que ele tá ali numa posição, e eu posso falar um pouco dele. Que o Miguel O'Hara, ele tá ali numa posição realmente de antagonista, vamos dizer assim. Porque ele tem umas ideias que é muito contrárias ao que o Miles tem, né? Se a gente for seguir o padrão do que é o antagonista. E, cara, ele é um personagem muito interessante. Eu quero ver como vão explorar ele no próximo, mas aqui, como exploram ele, como mostram o foco dele no objetivo, que é manter o canon, né? Essa parte eu tô meio contando muito por cima, mas que é manter ali a ordem das coisas, é muito legal. Assim como, cara, é Homem-Aranha saindo pelo ladrão. É Homem-Aranha que não acaba mais. E é Homem-Aranha que não acaba mais. E todos os Homem-Aranha que aparecem aqui, em menor ou maior grau, eles são bem interessantes. Tipo assim, os menor grau, assim, você fica, mano, da onde os caras tiram essas ideias? E os que têm uma participação minimamente grande ou média, você acaba gostando do jeito deles. Sem contar que, assim como o primeiro, ousa-se muito em fazer padrões de animação diferentes dependendo do Homem-Aranha. Então, sim, você é presenteado com diversas animações, às vezes que são até meio diferentes. Assim como você também tem alguns easter eggs muito legais, algumas surpresas muito legais, as quais eu não vou entrar no mérito, eu acho que nem é válido eu fazer isso. Porque, como eu disse, é uma linha muito cinzenta falar de um filme que estreia hoje.
na estreia nessa quinta. Eu vi na pré-estreia e teve gente que já viu no na Spoiler Night do Cinemark, teve gente que viu na cabine, eu vi na pré-estreia. Então, assim, é uma linha muito cinzenta eu cruzar e te contar qualquer coisa a mais. Porque, assim, pra fã de Homem-Aranha, esse filme ele presenteia você muito. Como eu disse, ele te entrega bons personagens, né? Quer seja o Miguel O'Hara, quer seja o Robbie, quer seja os próprios antigos, né? Porque, como você já viu no trailer, temos a Gwen Stacy, temos o Peter, né? O Peter B. Parker, agora com a filhinha dele. Então, assim, a gente tem muito isso, assim como a gente tem uma jornada muito específica pro Miles e pra Gwen. Esse filme, ele é muito os dois. A jornada dos dois. Então ele funciona muito bem dentro dessa jornada. E quando eu digo muito bem, é muito bem mesmo. Ele é um filme que ele não se importa em dobrar uma aposta. Porque a aposta, como eu disse, ela já era muito alta, porque a gente já tinha um filme de extrema qualidade. Então, qual que é o próximo nível? Dobrar essa aposta. E em nenhum momento você sente que há aquele medo de não dobrar, ou de entregar um filme que seja fraco. Não, a aposta ela é dobrada num nível muito absurdo. Se torna maravilhoso para você assistir. É um filme que ele é uma obra de arte em todos os conceitos. Ele trabalha muito bem os dramas. Ele trabalha muito bem os personagens. Até o verdadeiro vilão desse filme, ele vem numa crescente muito boa. Eu não nego que o vilão desse filme, ele me desperta um interesse muito grande, porque ele começa extremamente baixo e ele termina numa apoteose foda. Mano, é uma entrega muito boa. E aqui a gente começa a entender um pouco daquele famoso meme, ora, se não é as consequências dos seus atos. Porque é uma cadeia de coisas que levam às consequências. Então, ele é um filme que sim, funciona muito bem. Ele é um filme que sim, cresce muito bem. E acima de tudo, ele entrega muito do que ele precisa entregar. Quer seja na sua forma de roteiro, quer seja na sua apresentação de diversos personagens. E nada ali tá jogado. Ele é um filme que é tão redondo, mas tão redondo, que eu disse lá no começo e acabei não concluindo essa ideia de raciocínio, mas volto aqui. Ele é um filme que eu vim pensando, né, todo o caminho de volta. E eu acho que seria difícil pensar em tirar algo ou colocar, porque ele é um filme que realmente funciona muito bem. Ele funciona da maneira que tem que funcionar. Quando ele encerra, você quer ver o próximo logo em seguida. Você sai assim com aquilo de, meu, eu quero o próximo. Eu quero ver o que vem a seguir. Porque, cara, é um fechamento muito climático. Tipo, realmente é um momento que você vai terminar e você vai ficar assim, não acaba aqui, não acaba aqui. E quando você vê chegando, quando você vê que chegou o final, você fala, meu, pelo amor de Deus, eu quero o próximo. Ele é um filme muito grande mesmo. Em todas as escalas. Eles dobraram muito essa aposta pra entregar uma escala tão grandiosa que realmente eu fico curioso pra ver o que vai ser entregue no final. Porque é um final que ele já tem cara de que ele vai ser um final muito grande pra realmente entregar muito. Entende? Então, assim, é bonito. Pra dizer o mínimo. Isso falando de história, eu não tô nem mencionando ainda a trilha sonora, que na data que esse podcast está saindo, nem está disponível ainda, tá? Porque a trilha sonora só ficará disponível no dia 2 de junho, que é no dia que o filme sai nos Estados Unidos. Mas, cara, o que eu posso falar aqui com relação a isso é que as músicas se encaixam tão bem quanto no primeiro, tanto as instrumentais quanto as músicas mesmo. Elas têm um bom encaixe, elas têm uns bons momentos para funcionar. E quando o filme acaba, toca algumas músicas também muito boas. É aquilo que eu sei, é aquilo que eu penso, né? Homem-Aranha, no Aranhaverso, ele já tinha entregado pra gente toda essa junção de música, personagens carismáticos, um universo que funciona e cria-se muitas coisas. O Através no Aranhaverso, ele pega tudo isso que deu certo, ele joga lá pra cima, elevando muito mais a barra. Ele não tem medo de ser sombrio, e em especial todo o seu terceiro ato, com suas revelações, com seus momentos que, tipo, você dá um jeito atrás de jeito muito foda. E ele entrega tão bem esse terceiro ato, que o terceiro ato termina muito elevado. E você pega toda essa elevação que teve e você não coloca uma trilha sonora que é extremamente boa. Ou seja, você entrega um filme que é tão redondo, é tão bom, que, cara, não dá pra você pensar em ver esse filme uma única vez. Você vai precisar vê-lo várias.
E eu não nego que eu vou ver uma segunda, porque eu vou ver com as crianças, né? Vou ver com meus sobrinhos. Mas eu não duvido que eu vá ver uma terceira ou uma quarta. Porque ele é um filme que funciona tão bem que você quer ver mais vezes. Quer seja pra pegar referência, quer seja pra olhar tudo que você não consegue ver em primeira visão, em primeira assistida. Porque assim, quando eu digo de easter egg, que nem eu falei lá atrás, tem muitos. E isso é muito legal. É muito funcional. E honestamente falando, pra você que tá ouvindo isso, vai assistir no cinema, cara. Vai no cinema. E se você tá ouvindo isso na semana de estreia, tá? Se possível, se você gosta do filme e liga pra spoiler, vai no primeiro final de semana. Porque a probabilidade de passar desse primeiro final de semana você ganhar spoiler é muito grande. E são spoilers que talvez eles tirem um pouco a sua imersão. Não vai tirar a grandiosidade do filme, mas eles tiram um pouco a sua imersão. Posso talvez fazer um podcast depois de ver a segunda vez com spoilers? Posso. Mas nesse primeiro, vai ser isso aqui que vocês estão ouvindo. A minha empolgação pós-filme pra dizer pra vocês que sim, Homem-Aranha, através do Aranhaverso, é tudo e mais um pouco do que falaram. É tudo e mais um pouco do que você, fã de Homem-Aranha, tá esperando. E eu garanto que você não vai se arrepender de assistir. Só que é aquilo, pra quem realmente não quer spoiler, se você conseguir ir dentro dessa primeira janela aí de final de semana, vá. Se você realmente olhar e falar, meu, não consigo ir, beleza, mas fica atento e evita pegar spoiler. Beleza? Essa é a dica de hoje. No meu Letterboxd tem, inclusive, minha nota. Eu já tinha mencionado isso para alguns amigos, que se esse filme fosse tão bom, né, ou até melhor do que o primeiro, ele seria um nota 5 e seria um dos meus favoritos, e cara, ele entra com facilidade. E ao andar da carruagem, eu não duvido que o terceiro, se mantiver esse nível elevadíssimo que foi esse segundo, vai também pegar. Então assim, é nota 5, é um favorito, pra mim é um dos melhores filmes do ano, tá? É um dos melhores filmes do ano, tranquilamente, mesmo se só na categoria, pra mim é um dos melhores filmes do ano, pega tranquilamente, melhor filme dentro de um top 10 de filme de herói, ele entra. E acima de tudo, minha aposta real e focada, se a Sony colocar esse filme pra melhor animação, ele vai levar, e vai levar com tranquilidade. Vocês podem ouvir esse podcast inteiro diversas vezes, que eu vou recortar esse trecho, que o dia que sair a indicação do Oscar, eu vou postar isso de novo pra falar pra vocês. Mas sim, esse sim é um filme do Homem-Aranha que a gente queria e esperava, assim como todos que estão sendo entregues aí atualmente, que por mais que você olhe e fale, nossa, não são as melhores coisas, mas são filmes muito bons, e que sim, como vocês viram no trailer, tem uma citação a esse Homem-Aranha, tá? Mas voltando, agora pros recadinhos de sempre. Essa semana era pro podcast ter saído na terça, por diversos fatores não saiu, tá saindo esse na quinta e sairá um no sábado, tá? Pra compensar. E deve ser alguma coisa na sexta se tudo ajudar. Porque como eu tô gravando esse cast são 1 da manhã do dia 1º do 6 e tá saindo esse podcast, então assim, né, eu não vou prometer muita coisa. Mas assim, eu peço que se vocês puderem, indiquem esse episódio pra um amigo, sim, tá? Porque assim, esse é um episódio que tá sendo feito realmente para que vocês entendam um pouco melhor minhas impressões, vejam um pouco mais. Além disso, sempre lembrando que o Comentando ele tá nos principais agregadores, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e o Spotify. Trechos do podcast começarão a ser postados com mais frequências nas minhas redes sociais, então no meu TikTok, no meu Instagram, né, no Reels. Então se você gosta, vai lá dar essa moral. Assim como também sempre dar aquela compartilhada, tudo mais ajuda muito o meu trabalho. Tem comentário que eu Comentando, como eu sempre digo, é um podcast semanal. Por padrão ele sai às terças e quintas, só que pode acontecer de sair terças, quintas e sábados ou sair às quintas e sábados. O padrão é sempre terças e quintas ao meio-dia, mas quando mudar, como ocorreu agora, eu deixaria avisado de alguma forma, nem que seja no episódio que tá saindo. E aí depois eu posto nas minhas redes sociais. Porém, em todo caso, muito obrigado pra você que tá ouvindo esse episódio de coração. Eu espero encontrar com vocês aí nos próximos episódios, se é a sua primeira vez ouvindo Comentando. Vai lá ouvir, são 5 temporadas até o presente momento, com diversos episódios, com os mais diversos assuntos, fora os especiais e extras. Então confere lá o The Raposo Podcast, vai no meu canal do YouTube, que tem bastante coisa aí, conteúdo pra você conferir. Beleza? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!